lição importantíssima ao se tratar da idolatria. Como nós já estamos falando há algum tempo, é importante que nós tenhamos a dosagem exata do nosso coração, de quem realmente o nosso coração serve. Às vezes, e eu não sei se eu disse isso, provavelmente já, mas nós nos acomodamos com a nossa situação atual, porque nós já somos membros de uma igreja, porque nós já professamos a fé há algum tempo atrás, porque nós já nos achamos cristãos de fato. E nós corremos um sério risco de nos tornarmos cristãos não praticantes, cujo coração tem um outro Deus. E nós não estamos identificando isso. Pesquisas recentes, só para os irmãos terem ideia, depois os irmãos podem pesquisar isso aí, cresce muito no Brasil o número de cristãos não praticantes. Ou, pasmem, tá? Cristãos que se dividem a sua fé. Ele é cristão, mas ao mesmo tempo ele é budista. Dá para conciliar? Ao mesmo tempo que ele é cristão, que ele é um evangélico, ele é um cristão de um segmento espírita, por exemplo, e que não há conformidade de teologia. Vocês sabem disso, né? Então, e as práticas é assim: quando algum cristão do ramo maior está numa dificuldade, ele parte para técnicas do espiritismo, por exemplo, como benzer uma pessoa, benzer uma criança. Benzer mesmo, não é uma prática cristã. Ou quando o evangélico parte para a superstição, para o místico, de que alguém tem que abençoar uma roupa dele, de que alguém tem que orar em cima da carteira de trabalho para abrir a porta de emprego. Isso é misticismo, isso mostra que há uma idolatria no coração. E nós precisamos de fato fazer este olhar para dentro de nós e ver realmente a quem o nosso coração serve. E esta lição é importante porque ela vai tratar dessa adoração absurda, que é o ver e adorar, mas somente pela fé. Então, nosso objetivo dessa lição, como já foi dito, é mostrar que nós temos necessidade de cumprir, sim, os mandamentos de Deus, principalmente este da qual nós lemos, que nós não podemos de maneira alguma criar, um ídolo no nosso coração. E para isso nós temos um caminho a seguir, que são esses. Nós vamos trabalhar um pouquinho as imagens no contexto do povo judaico. Como era que o povo judeu lidava com a questão das imagens? Era permitido? Não era? Se era, por que então depois Deus fala que não é para fazer imagem? Se não era, por que ao longo do tempo parece que eles foram criando imagens? Vamos ver um pouquinho dentro do contexto de Israel. Segundo, vamos ver na história do cristianismo qual foi a relação dos cristãos com as imagens. Tá? Foi feito a revelia, era comum a prática, não era, e como que eu lido com isso hoje. E vamos ver qual é realmente o problema das imagens na adoração. Qual é o grande problema das imagens? E aí nós faremos algumas aplicações rápidas. Portanto, se você tiver alguma dúvida, não fique com dúvida, tá? Por favor, irmão, não me deixe falando sozinho, não fique com dúvida, não leve a sua dúvida para casa, porque certamente a sua dúvida pode ser a dúvida de outro irmão, e não existe pergunta que não tem uma resposta, tá? Dentro da lógica, claro. Não existe pergunta tola, todas as perguntas são importantes e são necessárias para o nosso esclarecimento. Então, o primeiro tópico nosso aí, na página 10, diz ali as imagens de Israel. A nossa revista, ela resume bem, eu acho bem interessante a gente ler, ela diz assim: o uso das imagens na adoração sempre esteve presente em Israel. Então, o autor está afirmando que o uso das imagens na adoração, ou seja, no culto, sempre esteve presente em Israel. Moisés demorou a descer do Monte Sinai
quando Israel favoreceu os profetas de Baal em detrimento dos profetas de Deus, ou quando Gideão confeccionou uma estola sacerdotal e quis ser homenageado. Eles ilustram o quanto somos inclinados a ver para crer. O nosso coração tem facilidade para se inclinar a ídolos. Então, vejam só, ele foi resumiu bem aqui. Então, o povo de Deus, ou cristão, vamos colocar o cristão, ele tem uma grande necessidade de ver, de apalpar. É como um Tomé, né? Se eu não ver as marcas na mão de Cristo, não ver o furo do lado dele aqui da lança, eu não vou crer. Então nós temos necessidades de ver. Não basta só a gente ouvir a fé, a gente precisa ver alguma coisa. E não é à toa, meus irmãos, não é à toa que muitos segmentos estão cheios, estão lotados. E quando a gente passa por esses locais e vê aquela multidão de pessoas, nós olhamos pessoas que estão indo atrás não do ouvir da fé, mas eles querem apalpar a bênção, eles querem ver a bênção, eles querem tocar naquilo para que eles creiam. É como um irmão me disse um dia: se eu sou crente, eu disse assim, estou resumindo, não com essas palavras, mas vou resumir a ideia dele. Eu sou crente porque Deus mostrou para mim o seu poder. Deus mostrou para mim que Ele é Deus. Se Ele não se mostrar como Deus, como que eu vou saber que Ele está na minha vida? Então, embora pareça que não tem nada errado nesse pensamento, vamos lá, nós não precisamos que Deus derrame chuva do céu de bênção sobre nós, embora Deus faça isso. Nós não precisamos que um anjo desça aqui para falar conosco, embora nós sabemos que Deus fez isso no passado e pode fazer isso. Nós não precisamos que Deus ressuscite um morto para provar que Deus é o dono da vida e é Ele quem dá a vida mesmo a quem já morreu. Nós não precisamos, embora Deus faça isso, porque nossos ouvidos foram alcançados pela voz do Evangelho. Para nós é o suficiente. Então vamos ver, e Israel deveria seguir esse caminho. Por quê? Porque Israel tinha a seu favor o próprio Deus falando com ele. Deus já havia falado com ele pelos pais, literalmente, a voz de Deus era ouvida. Desde Adão a voz de Deus era ouvida. Depois Deus passou a falar por meio de profetas. Então eles tinham a presença de Deus em seu meio e eles não precisavam duvidar. Mas vamos ver alguns textos. Abra aí Êxodo capítulo 32, os primeiros versículos. Pedir para algumas pessoas lerem para a gente, tá? Stephanie, pode ler para nós? Êxodo 32, versículos 1 ao 3, por gentileza. Do 1 ao 3, isso. Creio que é isso. Deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Mas mesmo, o povo que Moisés tratava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-os. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Até o 5. Só tem. Então vejam só, o povo de Israel não bastou a eles ouvir a voz de Deus, né, através de Moisés, o seu profeta, de que Moisés iria subir para falar com Deus, e Moisés estava trazendo algo valioso, que é a lei de Deus. Mas aquele povo, cujo coração era inclinado, nós já estudamos sobre Êxodo 32 aqui, nós vemos que aquele povo, por que aquele povo toma essa atitude de fazer um bezerro de ouro? Por quê? Na realidade, eles não tinham Deus no coração. Por que eles não tinham Deus no coração? Correto, por que não tinham? Na realidade, eles não se converteram. Não era um pessoal convertido. Sim. Era um pessoal simpatizante. Foram a busca da bênção que Moisés tinha falado para eles, mas era um pessoal que era a multidão, como tem muitos outros ídolos. Correto. Olha para... Sim. E daí ele veio, porque a palavra não chegou ao coração. Sim. Mas olha para tudo isso, olha para a história. Por que esse povo chegou a esse momento? Está correto, o senhor falou está corretíssimo, tá? Está dentro do coração deles isso.
Agora, por que o coração deles é desse jeito que o senhor falou e que está correto? Por quê? Existe um problema histórico aí. Também, o coração deles realmente não tem fé em Deus e a demora de Moisés mostra isso. Mas, historicamente, por que isso está acontecendo? Eles se adaptaram ao sistema do povo do Egito. Foi para o Egito. Quantos anos lá? Foram perseverando. Quantos anos lá? 430 anos. Então, durante todo esse tempo, esse povo aprendeu o quê? Aprendeu a adorar o Deus Ra, ao Deus Nilo, a um monte de Deus lá, que o Egito tinha uma coleção de deuses. Então, esse povo presenciou durante mais de 400 anos a adoração a um monte de Deus. A um monte de Deus. Inclusive, diz os rabinos, tá? Isso é conto rabínico, os rabinos, que quando José morre, José é embalsamado. Depois vocês lembram que quando o povo sai, os ossos de José são levados juntamente com o povo para ser enterrado na terra prometida. Mas aonde é que José está, vamos colocar, sepultado? José não está sepultado em qualquer lugar. Diz os rabinos judaicos, nascer na Bíblia judaica, diz os rabinos que eles colocaram José, embalsamaram José e colocaram o corpo de José dentro do Nilo. Porque eles tinham José como uma divindade e por isso eles achavam que o Deus que dava vida ao Nilo, o Deus que era o Deus do mar, daria a José essa continuidade de vida. Então, por isso que está lá. Tá? Então aquele povo aprendeu isso e quando Moisés demora, o que o coração deles aflora? A idolatria. E é como o senhor Dino disse, e a Vandinha completou. Por que não a fé? Porque já essa disposição no coração, inclinação para a idolatria, na primeira provação, o coração inclinado à idolatria, ele aflora. E isso é muito visível, irmãos, no crente carnal, vamos colocar assim, um crente carnal, que ele enquanto está tudo bem, ele está ali aceitando a palavra, ele está tranquilo, mas quando surge a primeira dificuldade, ele corre para onde? Corre para um profeta, corre para um apóstolo, corre para outras coisas mais. Isso mostra o quê? A idolatria no coração. Mostra a idolatria. Eu estava vendo um tempo atrás, uma série de, vamos chamar de testemunhos, né? Testemunhos de ex-evangélicos, e o título era assim: a Bíblia me converteu à igreja majoritária no Brasil, né? E esses ex-evangélicos, ex-presbiterianos, ex-assembleanos, ex-batistas, testemunhando de como eles chegaram ao conhecimento da fé, né? E como eles andaram errantes nessas denominações e agora eles encontraram a graça de Deus seguindo a igreja majoritária do Brasil. Isso me chamou a atenção, eu fui olhar os testemunhos, né? Irmãos, assim, eu fiquei chateado, triste com alguns depoimentos, porque mostrou para mim que eles não tinham realmente fé. Eles não tinham fé. Eles foram para essas igrejas e outras, né? Mas não desenvolveram a fé. Não foi desenvolvida a fé. Eles não tinham fé em Jesus. Eles estavam na igreja por outros motivos. Porque até gente famosa, no caso, né? Jornalista, artista, eles mostraram que estavam ali porque foram no momento de dificuldade. Uma testemunha foi no momento de dificuldade do filho, e aí a vizinha que era batista evangelizou ela, e ela começou a ir para a igreja. Eu conheço a igreja, uma igreja muito séria, mas depois ela falou que perdeu sentido para ela aquilo, foi quando ela encontrou nessa igreja, na igreja majoritária, a paz que ela serve, se prostrando a imagens de esculturas. Então, este povo mostrou somente o que estava no coração, a inclinação à idolatria. Mas vamos ler outro texto? Vera, pode ler para nós? Juízes capítulo 8, versículo 27. Isso é um texto bem interessante. Qualquer dia a gente vai falar sobre essa história de Gideão, da escola sacerdotal. Capítulo 8, versículo 27. Só o versículo 27.
E fez Gideão disso um éfode e pôs na sua cidade em obra. E todo Israel se prostituiu ali após dele. E foi como fez com Gideão e a sua casa. Olha que interessante, né? Gideão, um homem que lá atrás foi usado por Deus, um homem que Deus usou para um trabalho específico. Agora ele faz o quê? Ele comete um grande erro, um grande pecado, e isso trouxe não só a ele, mas a sua casa um prejuízo enorme, porque ele pegou uma estola sacerdotal. Você não sabe, a estola sacerdotal, né, que era usada pelo sacerdote, ela tinha uso exclusivo do sacerdote, fazia parte do vestuário do sacerdote. Então Gideão pega isso, tá? Leva para Ofra, a cidade dele, e ali fez com que Israel, olha só como o texto diz, se prostituísse. E para nós a prostituição, ela está somente ligada a prazer sexual. Quando fala prostituição, para nós a gente vai lembrar o quê? De mulheres e homens que se vendem para a questão sexual. Mas na Bíblia a prostituição não é só isso, a prostituição está ligada também à idolatria. A idolatria para Deus é uma prostituição, é alguém que se dá a outro Deus. Tá? E Gideão então fez com que Israel se prostituísse, e isso foi um laço para ele e para sua família, mostrando que Israel, desde o princípio, tem no seu coração inclinação a ver, a tocar, a precisar adorar alguma coisa visível. Não basta somente o ouvir, ele precisa se prostrar diante de algo. Mas ainda caminhando um pouquinho mais para frente, ou na verdade voltando um pouquinho mais atrás, Êxodo capítulo 31, versículos 33 a 35. Gênesis 31 a 35, eu vou resumir esse texto. Vamos ler, só por gentileza. Gênesis 31 a 35, a filha de Labão, Raquel, uma das filhas de Labão, casada com Jacó, ela tem uma situação. Jacó, você não sabe a história, é enganado por Labão, mas depois ele consegue a sua libertação, sair, ir embora, pega as suas esposas, seus filhos e vai se encontrar com seu irmão para se reconciliar com seu irmão. E Labão corre atrás deles por um motivo que nós vamos ver agora nesses dois versículos aí. E se a seu pai não se assentaria em meu Senhor, por não poder eu levantar na tua presença, pois estou com um público das mulheres, a fim que ele procurou, mas não achou a escola do lar, o ídolo do lar, os ídolos do lar. Sim, os ídolos do lar, eles eram chamados também de terafim, tá? Terafim. Eram ídolos que eram passados aos filhos, e quem possuía esses ídolos era como se judicialmente tivesse direito à herança do pai. Tá? Então Raquel, não se sabe, a Bíblia não fala isso, mas alguns comentaristas dizem Raquel, entendendo que possivelmente o pai morreria e os bens do seu pai poderiam ser tomados pelos servos, Raquel fica com aqueles ídolos para depois reivindicar direito à propriedade. Mas a questão aqui eles possuem um Deus dentro de casa, um Deus que está ligado ao patrimônio, que é os terafins. Note, e com a maior tranquilidade eles têm isso dentro de casa. Não só Labão, mas como os outros moradores de Israel possuem esse Deus dentro de casa e está lá. Como um budinha, como uma imagem de Cristo, como uma imagem de Aparecida, qualquer outro Deus, qualquer outra imagem que seja. Está ali, não está incomodando, está ali e tal, limpa, né, coloca num lugar mais vistoso da casa. Assim eram os terafins que estavam lá. E Raquel ainda usa o ciclo menstrual da mulher para enganar o seu pai, porque ela estava sentada em cima do ídolo. Então, uma mulher no ciclo menstrual era considerada impura. E ninguém podia tocar nela, né, por questão de purificação.
Judir, levantou a mão? Isso é para se ver que também é outra idolatria do meio cristão, que também tem algumas indicações, que acham que o ser de Israel todos foram salvos. E aqui a gente vê pessoas mentindo, pessoas que estão na contramão da palavra de Deus. Sim. Por quê? Porque a pessoa que é inclinada à idolatria é porque é uma pessoa realmente que não desenvolveu a sua fé, não atingiu a maturidade na sua fé, ainda é uma pessoa carnal. Paulo diz, existem os espirituais e os carnais. Os carnais, eles vivem conforme as obras da carne, os espirituais conforme o fruto do Espírito. Então, para um carnal, ele não vai ter este peso, essa preocupação com o engano, a mentira, porque são obras da carne. Então, nós vemos aqui que não só lá no tempo dos juízes, isso aconteceu com o Gideão, mas já tinha acontecido antes com o povo de Israel no deserto, já tinha acontecido anteriormente com Raquel e os ídolos do lar, e lá na frente, então, nós fomos no tempo dos juízes, voltamos para o tempo do Gênesis, avançamos mais no tempo, lá em Jeremias. Olha só que interessante essa passagem, 14 de Jeremias, versículo 6. Pode ler para nós, irmã Kátia, por gentileza? Jeremias. Jeremias 14, versículo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Acho que eu errei o versículo. Eu acho que sim. Eu acho que eu errei o versículo, que era outro versículo. Depois eu corrigi isso, que era outro versículo. É Jeremias, mas não é 14, não. É outro versículo. Bom, essa passagem de Jeremias que eu tinha separado, que não é essa, mostra como o povo de Israel, mesmo depois de tudo que eles passaram, por perseguições, afronta dos inimigos, exílio, tudo, este povo continuou ainda procrastinando na sua fé e se inclinando aos deuses dos povos vizinhos. Parece que a idolatria ela enraizou tanto no povo de Israel que mesmo depois, nos tempos de Jeremias, eles iam para tinham umas cavernas, umas câmaras, que pode se dizer assim, e lá, até um tempo atrás, erradamente, se associaram essas câmaras que tinham figuras à televisão, para justificar que a televisão era pecado. Então, Jeremias mostra que eles se escondiam para adorar nas câmaras as imagens que estavam ali desenhadas. E Deus então mostra isso a Jeremias e a mão do Senhor então vem pesada para cima desses homens por causa da sua idolatria. Mas ainda uma última observação, como eu disse na vez passada, então na vez que se passou, o problema disso, da idolatria em Israel, era algo que estava enraizado neles. Não à toa Deus coloca esses dois mandamentos como primeiro, porque Israel, ele tinha esse costume enraizado. Vocês podem notar que no Novo Testamento não há esse problema de idolatria? Não há esse problema de idolatria no Novo Testamento como há no Antigo Testamento. Por quê? Porque esse povo precisou ser amassado, precisou sofrer para entender que o problema deles não eram os inimigos, não eram os adversários, mas era o próprio coração deles que estava super inclinado para a idolatria, e por isso eles foram levados cativos e sofreram bastante com isso. E aí, nosso entendimento aqui, nossa revista vai para as imagens do cristianismo. Eu vou resumir, embora a nossa revista já está resumida, que ela vai trabalhar um pouquinho com a questão dos séculos, do século IV ao século V, século IV ao século VII, como que se discutiu a questão das imagens. Então, eu vou resumir para vocês o que está aqui nesse tópico 2, tá? Do século IV ao século V, aconteceu na história um movimento chamado iconoclastia.
iconoclasta bizantino, tá? Iconoclasta bizantino. O que foi esse movimento? Esse movimento era, o nome aí aponta para quebrar imagens, tá? Quebrar imagens. O que aconteceu? Existia um problema da iconoclastia. O que era a iconoclastia? Um movimento de se fazer imagens, tá? De colocar ícones na igreja. Isso começou no século IV. Século IV, século V foi um movimento em que as igrejas, que ainda não eram romanas, eram igrejas católicas, se chamava católica porque era de fé universal, não ainda estava sobre Roma, porque isso vai acontecer no século V, quando a igreja, há um racha na igreja, e aí nasce a igreja ortodoxa, briga dos 4 bispos lá. Então eles começaram a criar imagens dos principais nomes, de São Pedro, de São Paulo, de São Tomé, de São Tiago, de São Judas Tadeu, de José, de Maria. Então foram criando imagens, e este movimento do século IV ao século VII nasceu então para combater essa crescente de uso de imagens, que se estende durante todos os demais séculos e cria muita força entre o século VII ao século XVI, que é o século da Reforma. Se vocês forem estudar entre o ano 1000 e o ano 1400, 1500, vocês vão ver horrores de como se fazia com as relíquias. Estuda lá sobre as relíquias para vocês verem que foi um movimento que foi criado dentro da igreja majoritária para trazer as pessoas à fé universal, de modo, em contrapartida está o projeto da catedral maior, que eles queriam fazer a catedral mundial, mas para isso criou-se nas províncias a história da relíquia. O que é a história da relíquia? Como é que você atraía os fiéis para aquela comunidade de uma cidade pequena como a nossa, por exemplo? Você colocava assim que foi descoberto nessa cidade os ossos de São Judas Tadeu. São Judas. Então, olha, foi descoberto lá pelos arqueólogos e tal, então vinha uma migração de pessoas se prostrar diante dos ossos de São Judas Tadeu. E ali criavam-se romarias, as pessoas ficavam ali hospedadas meses, colocando as suas ofertas, as suas oferendas, recebendo ali a bênção através dos ossos de São Judas Tadeu, ou então da cruz, do pedaço da cruz. Lembra-se que Lutero escreveu assim que se fosse juntar os pedacinhos da cruz de Cristo que estavam espalhados pelo mundo em igrejas, daria para se fazer 2 ou 3 cruzes, tantos pedaços que tinham da cruz. Então a ideia de trazer ícones nasceu aqui, e a igreja e os irmãos combateram, embora o combate não deu certo, porque até hoje se tem essa prática. Mas ainda, no século XVI, os reformadores, eles pegaram pesado com isso. Embora no começo, quando chegar no dia 31 nós vamos ver isso, no começo Lutero, ele foi contra os irmãos que aderiram ao pensamento reformado, que saíram invadindo as igrejas, quebrando as imagens. Lutero repreendeu esses irmãos, porque a ideia de Lutero não era abrir uma nova igreja, mas era reformar a igreja. Por isso o nome Reforma. Não foi a ideia dos reformadores formar uma nova religião ou uma nova denominação, mas era reformar a igreja que tinha se desviado da fé apostólica. E quando os primeiros discípulos ali da Reforma, eles invadem as igrejas, as catedrais, e começam a quebrar as imagens, Lutero os repreende duramente, porque isso era um processo de amadurecimento que deveria ter sido feito, e ao longo do tempo os reformados conseguiram isso. Então a Reforma combateu muito a questão da idolatria, tá? O Lutero, ele se opôs às imagens de uma forma amorosa, embora o Lutero era um homem sanguíneo, um alemão sanguíneo, mas ele combateu as imagens, escreveu sobre isso, pregou sobre isso. Calvino foi mais além do que combater a imagem física. Para Calvino, o problema não era uma imagem na parede. Para Calvino, o problema era o coração. Porque a imagem está ali, parada, ela não pode andar, não pode fazer nada. Mas para Calvino,
quem é atraído até a imagem é o coração, e não a imagem até o coração. Então, nós vamos ver um pouquinho disso. O movimento bizantino, eu já falei para vocês, é um movimento que combateu aí, de fato, a ideia de trazer ídolos dos santos do passado. Tá? Só para a gente ter a reforma, então, ela, em suma, ela combateu a idolatria, identificou a idolatria como um problema. Tá? O autossacramentalismo, aliado a uma alta cristologia, era a solução. Como é que a reforma entendeu que deveria combater a idolatria? Dando ênfase nos sacramentos e também dando uma ênfase na cristologia, ou seja, quanto mais a igreja entendesse a bênção do sacramento, ceia e batismo, que entendesse, conhecesse sobre a pessoa de Cristo, a idolatria ia se afastando. Quanto mais de Cristo aquela pessoa conhecesse, quanto mais ela entendesse que os sacramentos apontam para a pessoa de Cristo, ela ia se desligando do seu coração a idolatria. Tá? Então, Lutero, ele combateu, tá? Lutou contra isso, e ele até disse, tem uma frase de Lutero que ele diz assim: como posso encontrar um Deus misericordioso? Mas como posso encontrar um Deus verdadeiro? Acima de tudo, Lutero queria erradicar o sutil idólatra espiritual de tratar Deus como um meio para o fim da própria satisfação espiritual. Então, para Lutero, a questão da idolatria estava muito mais além do que propriamente se dobrar também uma imagem de escultura. Para Lutero, o problema era que as pessoas usavam Deus para um fim, para alcançar os seus objetivos. E, passado tanto tempo depois, nós continuamos vendo as mesmas coisas. Pessoas que querem se aproximar de Deus para alcançar bênçãos. Como se Deus fosse um pé de coelho, uma ferradura, um trevo de 4 folhas. Acho que é isso, 4 folhas. Como um amuleto. Tá? Não como sendo o Senhor, como sendo um Deus, como sendo o Pai, como sendo alguém que nos ama. Mas elas tratavam Deus somente para alcançar os seus objetivos. Para Lutero isso era um erro. Então não dá para combater a idolatria sem antes mostrar que Deus não é um amuleto, que Deus não é um banco e você, um caixa eletrônico, você põe o cartão ali e sai o dinheiro. Não. Tá? Precisaria se relacionar com Deus. Calvino, ele entende então que o homem, ele possui a capacidade de criar ídolos. Para Calvino, o homem é possível criar ídolos todos os dias. Tá? Todos os dias. Calvino entendia que, pelo fato do homem ser caído, ele tinha então uma capacidade de idolatrar tudo. Tá? Tudo. O pastor de Genebra, Calvino foi pastor de Genebra, então ele combateu muito todo tipo de idolatria. Não só a idolatria iconoclasta, né, de ícone, mas idolatrias do dia a dia. Calvino, ele combateu muito porque ele entendia que era uma disposição de coração. Uma disposição de coração. Um coração que não conhece a Cristo é um coração idólatra. É um coração que se agarra em alguma coisa. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, um livro muito bom, aconselho vocês a lerem, ele escreve na página 13 isso: o coração humano toma coisas boas, como carreira de sucesso, amor, bens materiais e até família, e faz delas seus bens últimos. Nosso coração as diviniza como se fossem o centro da nossa vida, porque achamos que podemos ter significado e proteção, segurança e satisfação se as alcançarmos. Então, Tim Keller, indo no mesmo pensamento de Lutero e de Calvino, Tim Keller, ele entende que nós somos propensos, e nós fazemos isso de fato. Nós pegamos tudo que nós temos e divinizamos. Divinizamos. Pessoas, seja filhos, seja esposo, seja mãe, pai, trabalho, carreira de sucesso, estudo e até mesmo a igreja. Até mesmo a igreja. E quando nós entendemos, quando nós vivemos
quando nós colocamos o nosso coração na denominação, na nossa denominação, desfazendo de todas as demais, achando que a nossa é a melhor. Se nós estamos aqui, nós achamos que é a melhor, mas não nesse sentido. Achando que somente aqui tem salvação, nós estamos criando um ídolo também. E alguém que nós gostamos, né? E certa vez, se eu não me engano, se eu não me falha a memória, acho que houve um debate sobre os cristãos que estavam idolatrando os pregadores. Inclusive, o reverendo Augusto se pronunciou sobre isso, de que as pessoas estavam idolatrando até mesmo os pastores que transmitiam a palavra de uma forma maravilhosa. Então elas colocavam o reverendo Augusto ou outros pastores famosos como um Deus. O que eles falavam era a voz de Deus, não entendendo que são homens que também podem falhar, que podem errar. Então, esse pensamento de Tim Keller faz todo sentido para nós. Por isso, eu volto lá no começo, nós precisamos, de fato, ver o nosso coração como ele está. De quem é o nosso coração? E essa é uma análise, irmãos, que nós não temos uma máquina de raio-x da alma para identificar e colocar você aqui e falar: vem aqui, Mancate, entra aqui na máquina, deixa eu ver o que está no seu coração. É o seu esposo, é a sua família, é o seu trabalho ou é Deus? Aí a maquininha vai apontar aqui. Luzinha azul, a Kátia passou. Seu Luiz, vem cá. Então, não tem essa maquininha. Mas eu e você, nós podemos olhar para dentro do nosso coração, como Davi fazia, e ver realmente o que está no nosso coração. Meus irmãos, se o seu coração, eu te convido a fazer isso o mais rápido possível. Olhe para o seu coração. Se o seu coração tiver de fato inclinação para outra coisa nessa vida e tome um espaço maior do que Deus, olha, o sinal de idolatria está em nível hard e você não percebeu. Corra aos pés de Jesus e peça ajuda a Deus. Se a tua família é mais importante para você do que Deus, então a tua família é um ídolo para você. Eu sei que a nossa geração é uma geração bem sensível, tá, para alguns temas, e quando a gente vai tocar alguns temas, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma sensibilidade muito grande no coração dessa geração. Quando a gente toca na questão família, é algo sensível, e eu não estou dizendo que o fato de nós amarmos Deus acima de todas as coisas implica em um abandono da nossa família, até porque isso é pecado. O que a Bíblia diz? Se nós não cuidarmos primeiro dos da nossa casa, como poderemos cuidar dos de fora? Faz sentido. Mas eu não posso colocar a minha família acima de Deus. Você pode colocar como prioridade entre a sua família e a igreja, a sua família. Você não pode colocar Deus abaixo da lista de prioridades do que a sua família, do que o seu trabalho, do que outras coisas mais. Tá? Então, analise, procure examinar o seu coração e veja o que é que está tomando mais espaço no seu coração, se não for Deus, pouco. Bom, Êxodo capítulo 20, versículos 4 e 5, nós lemos, né? Olha que interessante. Não farás. Não farás, ele é um imperativo. Não farás, é uma ordem. Não farás. Não está aqui uma ordem subjetiva, é uma ordem objetiva. Não farás. Não farás o quê? Nenhuma. Se nenhuma também já está bem específico. Ou seja, nada. Nenhum tipo de imagem. Da onde? De qualquer coisa que há no céu, ou na terra, ou debaixo da terra. Deus é muito específico. Não crie nenhum tipo de imagem. E para não ficar nenhuma dúvida, nada do que há no céu, nada do que há na terra e nada do que há debaixo da terra. Ou seja, o mandamento ele é específico e é muito bem explicado. E aí Deus ainda falando para Moisés, muito mais específico ainda, além de não criar imagem de nada, a outra ordem que é muito objetiva é:
não se prostrará diante deles e nem lhes prestará culto. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, tá? Que traz então consequências de castigo aos filhos, castigo dos filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração. O que quer dizer aqui? Que por causa da idolatria, todas as gerações daquela família sofrerão. Não é que Deus vai pegar o inocente na terceira geração e falar, olha, lá na primeira geração o seu tataravô foi idólatra, agora você vai sofrer. Não. As consequências continuarão naquela família, então toda aquela geração vai sofrer por causa do erro cometido lá atrás. Mas aí tem uma coisa interessante que eu quero trabalhar com vocês. Deus não gosta de imagens? Uma pergunta. Deus não gosta de imagens? Deus não divide a glória dele comigo. Então, Deus não divide, fala. Né? Mas olha que interessante. Isso aqui interessante. Seria um Deus antipático à arte? Ao dom artístico? Quando a gente olha para algumas figuras ao redor do mundo, principalmente no período do renascentismo, foi o período onde se acendeu os grandes pintores, né? E foi nesse período que se desenhou Deus, o diabo, o inferno, tá? E surgiram artistas ao redor do mundo aí, artistas brilhantes. Mas será que Deus é um Deus que é antipático à arte? É um Deus que não curte muito um quadro de Van Gogh, um quadro, sei lá, de Leonardo da Vinci ou de algum outro pintor? Será que Deus é antipático com isso? Será que Deus não gosta mesmo de imagens? Olha que interessante. Êxodo capítulo 25, olha o que está escrito lá, Êxodo 25, 17 a 22, tá? Resumidamente, Deus manda Moisés colocar 2 querubins de ouro na Arca da Aliança, onde Deus falava com o seu povo. Opa, espera lá. Deus diz que não é para fazer imagem nenhuma do que há no céu. Não foi isso que nós lemos? Foi isso aqui, ó. Não farás para ti, né, nenhuma imagem, qualquer coisa do céu. Querubim é da onde? É da terra? Do céu. Mas o próprio Deus diz para Moisés colocar 2 querubins de ouro na Arca da Aliança, aonde Deus falava com o povo. E aí, como que nós respondemos isso? Por quê? Porque quando você for falar com alguém da igreja majoritária, eles vão apontar esses textos que eu vou citar para você aqui. Se prostrar diante de imagens é pecado, Deus condena, ele vai trazer para você, então me responda aí, Êxodo 25. E aí, como que nós respondemos Êxodo 25? Perceba que a nossa fé não é uma fé irracional. Nós não podemos sair falando coisas sem antes estudar, pesquisar, compreender, entender. Não é uma fé que é um tiro no escuro. A Bíblia está dizendo, foi Deus quem mandou, não foi Moisés que inventou isso da sua cabeça, não foi Arão que, conversando lá com Moisés e com Miriam, a família reuniu e falou, vamos criar um querubim. Não foi Deus que mandou, foi Deus que mandou. Mais à frente ainda, Números capítulo 21, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e quem olhasse para ela seria salvo. Vocês lembram dessa ocasião, né? O povo pecou, então Deus enviou serpentes venenosas do deserto e começou o povo a morrer com as picadas da serpente ali, com a mordida da serpente, né? E aquele povo então ficou desesperado, falou assim, Moisés, interceda por nós, por favor, senão todo mundo vai morrer. Então Moisés fez o quê? Orou ao Senhor, e o Senhor falou, Moisés, Deus falando de novo, Moisés, faça uma serpente de ouro, de bronze, estenda ela num poste, né? Um poste é uma estaca, e todo aquele que olhar para essa serpente vai ser curado. Aí um romanista chega para você e diz, está vendo? Deus mandou fazer uma serpente, colocar no altar e todo mundo ali olhava para ela e era curado. Por isso que nós fazemos isso.
E aí você cristão, presbiteriano, reformado, calvinista, biblicista, né, crente cheio do Espírito Santo, tem que responder isso. Vamos mais à frente? Primeiro livro de... Pode falar, Juliano. Stephanie perguntou, né? Eu estou pedindo tempo porque olha. Então, uma pergunta que eu quero falar: querubim é santo? Querubins são 2 anjos. São anjos, né? Querubins é uma ordem de anjos. Tá? Depois eu vou mais Deus depois. não mandou que adorasse. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos lá. É isso aí? Vamos chegar lá então. Vamos segura aí também. Primeiro livro de Reis, 6, 23 a 29. No templo construído por Salomão foram colocados querubins de madeira junto à Arca da Aliança, e as paredes do templo tinham imagens de querubim, tudo feito com a ordem de Deus, conforme está escrito em Crônicas e mais atrás em Gênesis. Então veja, o próprio Deus manda fazer imagens, manda colocar imagens lá. Na onde ele falava, que era a arca, uma serpente para que o povo olhasse para aquela serpente e fosse curado. E, por fim, manda colocar nas paredes do templo imagens de anjos, coisas que há no céu e coisas que há na terra. E o mandamento diz: não façam imagens de coisas que há na terra, de coisas que há no céu, de coisas que há na terra, e nem debaixo da terra. Então, a pergunta é: por que essa proibição? Por que Deus proíbe e ao mesmo tempo Ele pede para fazer? Eu já vou responder a pergunta de vocês, tá? Porque podiam ser ocasião, você tem um pensamento de alguns, eu resumi um pensamento de alguns, tá? Porque podiam ser ocasião em que o povo de Israel as adorassem, como faziam os povos vizinhos da idolatria. Então, existem 2 ordens ali, conforme o Stefano e o seu Dino levantaram aí. Não façam imagem e não adorem. Não façam imagem e não adorem. Tá? Então, Deus proíbe a fabricação ou criação de imagens, porque os povos vizinhos já tinham o costume de adorar as imagens que eles criaram. Então, Deus disse para aquele povo, disse para Moisés: eles não devem adorar nenhum tipo de imagem como fazem os povos vizinhos. Os cananeus, os amorreus, os jebuseus, os filisteus, os egípcios, os etíopes, não façam isso. Os israelitas, eles tinham essa inclinação de imitar os povos vizinhos. Vocês vão lembrar uma coisa, você vê como eles gostavam de imitar? Que antes de ter rei, Deus falou que aquele povo iria um dia abandonar Deus e pedir um rei. E isso aconteceu. Eles falaram assim: queremos um Deus, mas não é porque eles queriam um rei. Eles queriam um rei conforme os povos vizinhos tinham um rei. Ou seja, todo mundo tem, eu também quero um rei. Diga assim. Você vê que muitas vezes as pessoas fazem algo que é uma tentação e é uma fruta deles. Tem um vídeo na televisão aí rodando, o cara pega aquele texto que é pensar a Deus e mata, acho que é 15, 16, 15, mas assim que se pegar em coisas mortas, não morrerás. E o cara pega o estilo da cobra, uma cobra. A piton, né? Acho que é um piton. É uma cobra bem grossa e curta. E ele começa a pegar a beleza e põe ela aqui, ela pega no pescoço dele e realmente ele morreu ali mesmo no fundo, né? Ele realmente atentou. Eu acredito que não é na situação da palavra de Deus se contradizer, porque muitas vezes alguém tenta algo contra o Espírito de Deus, mas se Deus quiser, Sim. isso não é a pessoa não vai. Mas é a falta de compreensão, porque o texto ali de Mateus, ele é aplicado aos apóstolos. Aos apóstolos. Não hora de discutir a exegese desse texto. É aos apóstolos, e cumpriu-se tudo aquilo que Jesus falou nos apóstolos. Os que tentam hoje, não, mas Jesus disse, sim, para os apóstolos. Você não é apóstolo, então fica na sua.
Então veja só, a proibição é justamente porque o povo tinha inclinação a imitar os outros povos e Deus queria fazer com que aquele povo tivesse uma disposição de coração somente para adorá-lo. Deus não queria que aquele povo se prostituísse como os outros povos vizinhos. Por isso, então, Deus proíbe que as imagens sejam construídas, porque Deus sabe. Construir imagem, esse povo vai adorar, e Deus mostrou. Deus mostrou. Só para, antes da dona Olga perguntar, só para vocês entenderem. O povo adorou o bezerro. A serpente que Deus mandou fazer para algo bom, foi para algo bom. Passado o tempo depois, vocês podem acompanhar no texto, o que o povo fez? Adorou aquela serpente que tinha por nome Neustã. Eles se prostraram, começaram a cultuar, Deus teve que entrar de novo e mandar derrubar aquilo. Então, eles, ao longo do tempo, eles foram pegando aquilo que Deus tinha feito de bom, os querubins, tudo, e foram adorando, e Deus foi, então, tirando isso de circulação, por isso que Deus proibiu, então, as imagens. Então, é por isso a importância da gente não pegar o dedo isolado, ler o texto. Perfeito. Porque primeiro Deus fala, não faça pegar sobre o dedo. Isso. Primeiro, antes de falar para fazer mais, Exato. fazer outro Deus. Então, não fazer imagem para colocar no lugar de Deus, né? Para ter como se fosse Deus, né? A senhora falou que eu ia falar, obrigado, que eu preciso falar, mas é isso. Percebe? A gente tem que prestar atenção no texto. Não criar outro Deus, não ter outro Deus é antes de fazer imagem, que vai culminar na adoração. Então, se eu tenho outro Deus, eu vou jogar isso na imagem e logo vou o quê? Adorar. Então, olhando para o texto, você consegue resolver esse problema e consegue responder quando alguém for te perguntar nesses textos. Seu Luiz, primeiro aqui. Sim. Pode falar. Oi? Igreja Católica de importância não. Na Igreja Católica? Não tem importância? Não tem importância? Olha, seu Luiz, sim. Quando a gente estuda sobre catolicismo, a gente precisa entender o catolicismo no seu total. Nós estamos falando de uma igreja que tem 1000 e poucos anos aí, tá? De século V para cá, me ajudem aí. Dá 16 séculos, não é isso? 21 para 16 séculos. Então, nós não estamos falando de uma instituição nova, qualquer. Tá? Ela tem a sua importância ao longo da história. Ela tem importância política, ela tem importância religiosa, tem a sua importância. Tá? Eu não descarto toda a história. Por exemplo, quando eu olho para a história, eu vejo muitos teólogos católicos que eram maravilhosos. Como que eu vou negar, por exemplo, Agostinho? Não posso negar, filosoficamente e teologicamente. Eu não posso negar, por exemplo, os pais da igreja. O que a gente precisa separar? O momento em que o catolicismo ele está de acordo com as escrituras, que isso vai até o século V. Do século V em diante, a passos curtos, ela vai se desviando. É como se fosse um poste reto e vai fazendo isso. Entendeu? E se inclinando. A ponto de hoje, falo por hoje, tá? Ela não ter a sua relevância no sentido de aproximar o homem a Deus. Tá? O homem a Deus. É claro que, se eu for tratar a igreja católica hoje, ela tem a sua importância, por exemplo, social, ela tem a sua importância política. Tá? Então, há algumas coisas que nós compartilhamos de pensamento. Vou dar um exemplo aqui bem claro disso, nesse momento que o Brasil está vivendo. A questão do aborto. Neste momento, nós estamos de mãos dadas com os católicos. Por quê? Eles são contra o aborto, nós também somos contra o aborto. Então, existe um pensamento sincronizado. Então, padres e pastores, nesse momento, estão andando juntos. E ela tem uma importância muito grande nisso. Por isso que os pastores, quando você vê algum pastor falando assim, padre, nunca diga não, porque eles sabem que é mais forte a voz de um arcebispo, de um bispo e do papa, do que a voz de um pastor de vila. Tá? Então ela tem importância política hoje ainda muito forte, social, e em alguns temas, irmãos, não dá para negar a participação deles não. Agora, onde é que não é importante para nós? Teologicamente. Teologicamente nós não comungamos com ele.
Nós não entendemos a fé como eles entendem. Bom, não sei se deu para explicar. Deu, né? Lá em João diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você vê os símbolos, no caso do anjo, Sim, da história. serpente, você vê uma história de Deus agindo através dos profetas para ter símbolo que significa, no caso, a história do povo de Deus. Mas hoje nós vemos tudo isso e pela misericórdia do próprio Deus nós somos libertos. Sim. E eu quero aproveitar esse gancho, gente, por exemplo, então nós entendemos, não posso ter outro Deus, não posso criar imagem para adorar. Então, por exemplo, seria algum escândalo nós desenharmos uma cruz aqui no fundo, ou ter uma cruz de verdade aqui no fundo da igreja? Não. Por que não? Porque a cruz tem um significado para nós. Não tem? A cruz tem um significado para nós. Então eu posso usar uma correntinha com uma cruz? Posso. Aí o livre-arbítrio, no caso, responsabilidade sua. Oi? Fiscal, passa o Bolsonaro. Pode falar isso. Eles querem ser vazia porque tem uma que tem Isso, exato. Eu vou chegar nessa questão do símbolo de Jesus. Então, a cruz para nós, eu posso usar uma correntinha da cruz, mulheres que gostam de usar brinco, usar um brinco de cruz, não tem problema nenhum. Porque para nós a cruz está definindo o significado dela. Porque o nosso coração não está idolatrando a cruz. Nós não entendemos que colocar uma cruz aqui, é bonito, viu? Uma cruz aqui, ou eu tenho uma correntinha, um brinco, vai me trazer uma bênção. Porque nós entendemos que o significado da cruz é outro para nós. Você também? Hã? Não, nós. Então, agora vamos inverter. Eu desenhar a imagem de Jesus aqui na cruz, desenhar a imagem de Jesus aqui na parede, ou aqui nas paredes. Ou a gente fazer uma tatuagem de Jesus. Por que já é diferente? Existe uma diferença que eu quero mostrar para vocês aqui. Né? Primeiro texto de Isaías 45, diz assim: nada sabem os que carregam um lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Né? Então, a idolatria, ela tira o entendimento do homem, ela cega o homem, ela faz com que o homem se desvie do foco principal, que é a adoração exclusiva a Deus. Então, nós, alguns historiadores, irmãos, que eu já disse isso nas aulas passadas, há alguns historiadores que entendem que Israel tinha outros deuses, como de fato os terafins, os deuses do lar. Mas a proibição não era ter uma imagem, a proibição era adoração a esses deuses. Depois, claro, é trabalhado a questão da extinção das imagens, porque o povo não tinha maturidade para ter uma imagem não adorada. Então, era permitido ter ali os seus deuses, porém não fazer culto a eles. Mas o povo não passou no teste, então Deus precisou ir extinguindo isso. Agora, é interessante, quero adiantar aqui. A idolatria ela é uma ofensa a Deus, a idolatria ela faz com que o homem se prostitua, o homem divida o seu coração, o seu tempo, a sua vida, o seu olhar, os seus ouvidos com Deus. E a Bíblia diz que só há um Deus, que é Espírito, não pode ser representado por imagens nem objetos nem criados por homem. João 4:24 diz isso. Deus é Espírito. Então vejam só, como que eu posso desenhar uma imagem de Jesus, uma imagem de Deus ou do Espírito Santo, se eu não sei como que é? Jesus disse que bem-aventurados os que não viram, Mas creram. Isso. então, Por isso que a nossa revista eu não preciso ver para crer. Né? Os idólatras precisam ver para crer. Nós não precisamos ver para crer. Então, Deus não mora dentro de estátuas, nem deve ser manipulado. Tá? Então, eu não preciso de uma imagem. Depois eu vou passar aqui os nossos documentos de fé. E aí na sua revista, não sei se na revista de vocês tem aí um catecismo. Tem? Catecismo de Westminster? Não tem, né? Tá. Se vocês não tiverem o catecismo de Westminster, algumas Bíblias tem, né? Então, depois vocês podem acompanhar a pergunta 107, 108, 109 e 110.
do Catecismo de Westminster, e é bom que todos tenham, porque são documentos de fé da nossa igreja, tá? Que vai trabalhar com essa questão da imagem, depois eu vou ler. Então, qual é o problema das imagens na adoração? Então perceba, Deus não é um ser antiquado, Deus não é ultrapassado, Deus não é contra a arte. Não é contra a arte. Deus não é alguém que não gosta de uma pintura bem elaborada, bem trabalhada. Deus é um ser artístico, tá? Ô, Samuel, só um pouco. Sim. Se a gente não tiver cuidado, a idolatria chega dentro da igreja. Por exemplo, tem igrejas que defendem por evidente que você deve ter esse momento de oração em todo mundo. Sim. Tá? Você pode orar em qualquer lugar. Porque Jesus falou que tem hora que já chegou o verdadeiro adorador, adorar o Pai em Espírito e verdade. Nem em Jerusalém, nem no monte, mas em qualquer lugar você pode adorar. Sim, então o campo da idolatria ele é imenso, porque o nosso coração tem disposição para criar ídolos. Na igreja ou fora da igreja. Se a gente for trabalhar com idolatria no seu sentido amplo, irmãos, tem tanta coisa, tem de adoração a deuses diversos, como adoração de seres humanos, por exemplo. Vocês sabiam que tem na Argentina a igreja maradoniana, a igreja do Maradona. Você sabe que aqui no Brasil existe um local, aqui, acho que é em Santos ou aqui em Minas, onde o Pelé nasceu, que eles rezam para o Pelé, acendem velas, né? Cantam as músicas do Pelé. Tem aí ao redor do mundo adoração a clubes, a pessoas de fato, pessoas famosas, a ETs, sabia? Tem a religião aí que é, eu não sei o nome, esqueci o nome agora, inclusive famosos, artistas de Hollywood, eles são adeptos dessa igreja, que eles creem nos ETs. Creem nos ETs, acredita nisso? Então eles acreditam que os ETs vão invadir a Terra, né? E eles oram, cultuam para isso. Então tem gosto para tudo aí, a feira é grande, tá? Então qual é o problema da imagem de adoração? Deus é o Deus de arte, toda boa arte louva a Deus e é um dom dado aos homens para produzi-las. A Bíblia mostra que adorar uma imagem é um ato ridículo. Um ídolo é só um objeto formado por uma pessoa que não pode ver, falar, ouvir, tá? E nem mesmo ajudar quem por ele ora. Adorar um ídolo é como adorar um pedaço de lenha. É isso que diz Isaías 44, que é o texto que nós vemos ali atrás. Tá? E aí a pergunta é, podemos usar a imagem de Jesus? E aí que é uma grande e imensa polêmica. Eu não vou resolver isso em alguns minutos que nós temos. Tá? Vou aconselhar que vocês leiam o nosso catecismo, os nossos documentos, porque é o pensamento reformado. Tá? Por que eu estou dizendo que é polêmico? Aqui, deixa eu ver, Olga, Valquíria, todas as mulheres aqui, exceção da irmã Vera, e os homens, não trabalham com as crianças. E vocês que trabalham com as crianças, já apresentaram Jesus em desenho para as crianças. Não é verdade? A pergunta é, pode ou não pode? Essa é a pergunta, e eu não tenho aqui tempo para a gente trabalhar com isso, teria que ser algo bem específico, porque é algo que vem sendo discutido na igreja presbiteriana há muito tempo, essa questão. Nós temos pessoas de muito respeito no Brasil que entendem que não devemos passar para as nossas crianças imagem de Jesus, de Deus e nem de anjos. Tá? Nem de anjos, porque nós não sabemos como que é a imagem deles. Tá? Então, essa questão ela é discutida ao longo da história da igreja, foi uma discussão milenar aí, está registrada nas nossas confissões de fé, mas ainda gera polêmica. O que a nossa teologia reformada diz? O Catecismo 109, depois vocês podem ler em casa direitinho, ele vai dizer que é proibido, esse ato é proibido pelo segundo mandamento, que é o do que nós lemos, que é trabalhar com qualquer imagem, tá, de Deus ou da pessoa da Trindade. Aí depois vocês podem ler isso. O Catecismo de Heidelberg, então depois vocês podem ir nas suas casas lá. O Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 107 a 110, e o Catecismo de Heidelberg, as perguntas 96 a 98, vai dizer assim, o que Deus exige nesse segundo mandamento? Não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura,
devemos adorá-lo somente da maneira que ele ordenou a sua palavra. Ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. A pergunta 97. Não se pode fazer alguma imagem? Não se pode. A resposta é não se pode, nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens dela para adorá-la ou servir a Deus por meio delas. A pergunta 98. Mas não podem ser toleradas imagens nas igrejas como livros para os ignorantes? Aqui a palavra ignorante também é pejorativa para nós, mas é no sentido de quem não conhece algo, tá? Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva da sua palavra. Calvino também pegou nesse mesmo caminho e condenou qualquer tipo de imagem que fosse representar a pessoa de Deus, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, a nossa igreja, pessoas de muito respeito, que tem um crédito muito grande na nossa instituição, é radicalmente contra. Alguns outros pastores, também de muito respeito, de muita credibilidade, são mais maleáveis, assim, mais flexível, mais maleável. Ou seja, para fins didáticos, com crianças, é se permitido, tá? É se permitido. Então, nós não temos assim uma definição ainda, tá? Embora nós temos uma ala muito forte de pessoas respeitosas, irmãos piedosos, crentes que condenam esse tipo de atitude, mesmo para fins pedagógicos. E a outra ala aqui. A gente pode ver que está certo em agir dessa maneira, senhor, porque você pode pintar o que você quiser. A própria palavra de Deus, se o Espírito Santo tocar no coração, você pode mostrar qualquer desenho, Deus não é gerado no coração do outro, diante de qualquer criatividade que eu possa fazer. E nós temos um problema, como ensinar as nossas crianças sem que elas criem no seu coração essa figura inexistente de Deus, né? Inexistente no sentido físico. Como é fazer? É uma questão que nós vamos ainda discutir bastante sobre isso. Tá? Concluindo a nossa aula, nós temos que ter em mente que é importante que o ídolo não é somente uma imagem de escultura que se adora. Há muitas coisas que podemos, sem querer, fazer delas um ídolo ou não. O ídolo pode ser seu cachorro, sim, pode ser um cachorro. Eu conheço pessoas que toquem em qualquer coisa, mas não toquem no cãozinho. Inclusive, a onda agora é sou pai de pet e mãe de pet. Tem aí uma sala que é muito forte, de artistas famosos, de pessoas. Então não toque no meu cãozinho, porque senão eu viro sererê, né? Então, tem pessoas que adoram a sua casa é o seu templo, tá? Não abre mão disso. O time de futebol, né? O Corinthians vai jogar, o cara se transforma. O seu carro, né? Tem mulheres que têm até ciúmes do carro, porque o cara trata tão bem o carro e não trata a esposa como trata o carro, porque o carro é um ídolo. A cobiça, o desejo desordenado, a glutonaria, inclusive é um pecado condenado nas escrituras, idolatrar o credo. O interessante, o credo é algo bom, é algo que faz crescer espiritualmente, mas pode ser um ídolo para nós. A denominação, tá? Ou aquela pessoa que se acha que é mais santa, de repente ela se coloca como um ídolo, porque ela se coloca como um referencial. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje à noite. Ela se coloca como um referencial para todos, um padrão, sendo que ela não é. Então ela pode se transformar ela mesma em um ídolo para outras pessoas. É comum, tá? Eu cresci nesse meio, que tinham os ídolos, as pessoas estavam passando pelo perrengue e falavam assim, liga para fulano de tal, porque ele é profeta de Deus. Deus, ele vai resolver lá. Né? O outro é tão poderoso, é tão santo, que você vem aqui, ó, você está com uma enfermidade, aqui, ó, o meu suor vai te curar. Você vê aquela cena patética. A pessoa está ali pegando no ídolo. Outra, eu estava vendo essa semana, ele falando assim, ele pegou a mão dele, colocou no papel e desenhou a mão lá, né? Mas coisa de criança. Desenhou em vários, mandou imprimir. Falou assim, você vai levar a minha mão para sua casa. Né?
Que a minha mão você vai colocar na sua carteira de trabalho, vai colocar na pessoa que está enfermo, vai colocar em qualquer coisa e Deus vai abençoar. Aí eu falei, que legal, né? Pensa, R$1.000 cada mão. R$1.000 cada mão. Então, ou seja, a pessoa compra aquilo porque é o ídolo dela. Quem dá 1.000 ou 10.000 naquela mão quem empresta nem é o desenho original, já é a impressão. Ela vai lá colocar, porque é a mão do profeta. É a mão do profeta. É como uma benzedeira da cidade. Quando antigamente essa prática, né, a criança estava ali, a pessoa não sabia o que fazer. Tem a mãe fulano de tal que vai lá levar a criança porque tem uma benzedeira, ela vai benzer a criança. Ou crê-se, né, ou se crê que, como uma artista famosa que esse dia falou assim, eu estou aqui no avião deu uma turbulência, falou assim, é só a gente se arrepender aqui. Então eu fiz uma oração aqui, estou arrependida. Como se fosse a confissão fosse um ídolo. Confessei, acabou, não é um coração. Então, irmãos, a gente tem, como diz Calvino, né? E o Tim Keller colocou mais extensão nisso. Nosso coração ele é fantástico para criar ídolos. Cuidado com isso. Né? Então, Apocalipse 21 diz algo muito forte quanto aos idólatras. Coloca a listinha, né? Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, esta é a segunda morte. Então, os idólatras farão parte da lista daqueles que irão para o inferno. Por quê? Eles rejeitaram Deus no seu coração. Antes da segunda morte vir para eles mataram Deus no seu coração e não quiseram se relacionar com Deus. Pode falar, Sodinho? E aí a gente encerra aqui esse slide. Fora dos ídolos, é a mentira, que se você não tiver cuidado, você não se perde dela. Sim. Então nós vamos alimentando. O ídolo ele é alimentado pelas nossas ações. E aí o William Ayeles, ele faz essa aplicação que eu gostei muito e coloquei, que são a rejeição das imagens, ou seja, por que é importante o ensino religioso, né, de condenar as imagens? Primeiro, porque não são santificadas para Deus por esse fim. Nenhuma imagem foi santificada, nem o bezerro de ouro, nem a serpente, nem os querubins, nenhuma dessas imagens foi santificada por Deus para adorar, como bem disse a Stephanie Sodino. Deus não falou, adore isso aqui. Pelo contrário, Deus condenou a adoração daquelas imagens. Então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto, porque não podem representar Deus nem a sua perfeição para nós. Essas imagens não podem representar a pessoa de Deus e nem pode trazer a nós a perfeição de Deus, ou mostrar para nós a perfeição de Deus. Terceiro, porque desagradam a alma e desviam a atenção da contemplação espiritual da vontade de Deus. Faz com que a nossa alma se desvie, engana a nossa alma, e então nos desvia, tira a nossa atenção de Deus. Em quarto lugar, porque uma vez admitido os exercícios da adoração, o próprio culto, pela perversidade da mente do homem, será transferido para elas. É declarado nas palavras do segundo mandamento: não as adorarás e nem fará culto. Então, aquele que adora uma imagem, ele rouba o culto de Deus e transfere para o ídolo. E Deus condenou: não as adore e nem faça culto a elas. Então a ordem é bem específica. E aí, se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, tem vários livros, já coloquei alguns no passado aqui, mas esses dois é bem interessante. O do D.K. Beer, aqui ele vai colocar D.K. Beer, ele vai colocar você se torna aquilo que você adora. Esse livro é muito bom, meus amigos, eu recomendo você ler, porque o ídolo faz isso, você consome aquilo que você adora, você se torna aquilo que você adora. Então, o idólatra, ele é um idólatra porque ele está idolatrando alguma coisa, então ele vai se tornar aquilo que adora. Tá? E o livro do David Clarkson, que é a idolatria secreta, ele vai trabalhar com os atos do idólatra no coração. Então, o que está no coração do homem vai trabalhar com isso aí, então é bem interessante.